Olá, muito bom dia. Mais uma vez estamos de volta aqui através do Centro de Mídias de Educação do Amazonas, SEDUC, para levar até você, né, amigo produtor rural, nossos colaboradores do IDAM nos municípios, mais uma aula. Hoje nós vamos falar sobre milho e feijão. E, primeiramente, em nome da Secretaria de Estado de Produção Rural, em nome do secretário Petrúcio Magalhães, nós agradecemos essa parceria aqui com a SEDUC, agradecemos também a parceria da Embrapa, né, que participou da produção deste curso, agradecemos ao IDAM também, né, na gerência de produção vegetal, né, que o gerente é o nosso colega Pedro Chaves, que vai participar hoje conosco aqui. Eu sou Luziane Vitor, sou engenheira agrônoma e trabalho atualmente na CEAPAF, que é a Secretaria Adjunta Executiva da CEPRO. E hoje nós vamos falar um pouquinho com vocês sobre a cultura do milho, né? Hoje é dia 22 de maio e dia 27 nós iremos falar sobre as tecnologias para a cultura do feijão copim no estado do Amazonas. Então, dou boas-vindas ao colega Pedro, agradeço ele pela sua participação aqui conosco no Centro de Mídia. Pedro, seja bem-vindo. Obrigado, Luziane. Quero agradecer a participação de todos os nossos produtores rurais, agricultores familiares, jovens e mulheres do campo que fazem da terra a fonte da vida. É uma grande oportunidade que nós estamos tendo hoje de passar parte desse conhecimento da cultura do milho no dia de hoje aos nossos agricultores, as tecnologias disponíveis pela Embrapa. Queremos agradecer a Embrapa pela grande participação na produção desse material, como a Luziane deu ênfase, ao doutor Inocêncio Oliveira, pesquisador da Embrapa, a todos os nossos amigos da Gerência de Produção Vegetal que também nos ajudaram, a nossa amiga Nessilene, Silvia, o Jaguanhara, Suzamar e toda a nossa equipe do IDAM. Agradecer a presidente Eda pela oportunidade também, e a todos os nossos amigos do Sistema CEPRO, Petrúcio Magalhães, Ayrton Schneider. Então, o dia de hoje vai ser sobre o milho. Milho é uma importante cultura. A Luziane vai falar agora sobre a importância desse alimento para a humanidade, tanto para nós, seres humanos, quanto para os animais. Importante fonte de renda, emprego em diversos municípios, estados, países. Então, é uma cultura muito importante. Então, Luziane, daqui a pouco eu volto detalhando outras informações sobre a cultura do milho. Tá, mas primeiramente, por que a gente vai falar sobre o milho, né? A Secretaria de Estado de Produção Rural, desde o ano de 2017, vem trabalhando junto ao PA Semente, que é um programa do governo federal, e nós adquirimos semente de milho, já foram distribuídas em 2018. Em 2018 participamos de mais um programa, e conseguimos semente para ser distribuída em 2019, que eu acredito que nas unidades locais ainda está sendo distribuídas, né? Essas sementes, elas podem ser distribuídas para os agricultores familiares que detêm a DAP, né? Essa não é uma exigência nossa da CEPRO e nem do IDAM, aqui central e nem do local. É uma exigência do programa do governo federal. Então, nós não podemos abrir mão disso, porque nós temos que prestar conta. E a gente pede um pouquinho de celeridade aos nossos colegas aí das unidades locais, porque nós já estamos em atraso, né? E nós não podemos perder essa oportunidade de pegar essa semente para ser distribuída para os nossos agricultores. A gente sabe que é de grande importância essas sementes, porque muitos produtores não têm, aqueles pequenos produtores não têm condições de comprar semente. A gente vê no mercado que é caro a semente, né? E nós temos essa oportunidade e nós não podemos deixar passar, né? Se nós ficarmos em débito com o programa, este ano nós não podemos ter mais acesso, tá bom? Então, essa é uma chamadinha que a gente faz para os nossos colegas para que possamos ter sementes e distribuir aos nossos agricultores. Então,
Além do mais, em 2018, o governo do estado também comprou semente de milho, tanto para a produção de milho grão e também para a produção de milho verde, que é o cate verde. Daqui a pouco a gente vai falar mais sobre essas variedades de milho. Além disso, também comprou feijão, né, que já deve estar sendo distribuído, né, Pedro, nos municípios. E a próxima aula que a gente vai falar da ênfase para o feijão, porque nós não podemos só distribuir sementes. A gente sabe que atualmente está acontecendo um processo inverso, que há anos anteriores as pessoas estavam vindo do interior para a cidade. Né? Devido ao aumento de desemprego na cidade, as pessoas já estão saindo da cidade para ir para o interior, e o que fazem? Vão para a agricultura. Né? E muitos deles já estão fazendo o plantio de milho. E a gente tem que orientar, para quem não tem essa experiência, tem que ter essa noção de qual tecnologia deve ser utilizada para ter um melhor resultado final, porque o que a gente quer no final é um milho produtivo, né? São espigas bonitas, com bastante grãos, para que use na alimentação tanto o milho verde quanto o milho grão para alimentação animal. Então, vamos lá falar agora do milho mesmo, o conteúdo da nossa aula de hoje. A gente vai falar sobre a origem do milho, a sua evolução. O primeiro, por favor. A importância econômica dele, a variabilidade genética que nós temos, material diversos que já se encontra no mercado. Também iremos falar da instalação da cultura. Para se ter um bom resultado, nós temos que fazer essa instalação, a calagem, o preparo do solo, que não adianta tu ter uma semente de melhor qualidade genética se tu não prepara esse solo, se tu não dá todas as condições para essa semente, você não vai ter sucesso ou bom resultado final. Além disso, vamos falar das cultivares que são indicadas pela Embrapa aqui para o estado do Amazonas. A época de plantio, o arranjo espacial, a adubação, o controle de plantas daninhas, as pragas, colheita e também o armazenamento. Né? Então, a origem do milho, as pesquisas apontam que teve origem lá na América Central. E o milho, inicialmente, ele não era do jeito que a gente encontra hoje. Né? O milho amarelo ou milho branco, aquele da pipoca, ele tinha outro formato, né, que tem a origem numa outra gramínea, que da mesma família do milho, chamado de teossinto. Né? Os primeiros povos que habitavam nessa região lá do México, que eram os astecas, os maias, os incas, eles fizeram as primeiras seleções. Né? Eu digo que nós fazemos hoje, por exemplo, eu dou o exemplo do tucumã, por exemplo. Quando você come um tucumã e vê que aquele tucumã é um tucumã saboroso, né, tem bastante polpa, ele não é fibroso, o que você vem na cabeça? Ah, tá, eu quero comer mais vezes desse tucumã, então eu vou pegar essa semente e plantar para eu ter um tucumã com característica agradável ao meu paladar. E na época também esses povos que habitavam essa região, eles fizeram isso com o milho. Né? O milho com essa espécie, né, que dava o melhor resultado para eles. Né? E escolhiam as melhores espigas, as mais fáceis de serem colhidas e armazenadas. Também buscavam o quê? Característica naquelas plantas mais vigorosas, produtivas e de melhor qualidade. Com essas atitudes, deu-se início ao processo de domesticação do milho. E hoje nós temos milho para cada tipo de produto. Né? Nós temos milho para pipoca, nós temos milho que é usado somente para a alimentação animal, nós temos o milho verde que nós fazemos os nossos diversos pratos aí, né, variados dentro da nossa culinária. Falar da importância do milho. O milho ele tem uma importância muito grande, que ele vai desde
na alimentação animal, tem a indústria, né? Nós temos aí a indústria farmacêutica também, que usa bastante derivado do milho, né? Dentro da alimentação animal, 70% desse milho ele é utilizado para alimentação animal, né? E o restante ele vai ser distribuído, né, na nossa alimentação, nos derivados. Também já se produz com ele o etanol, produz bebidas, né? E também parte desse subproduto dele, ele entra em diversas partes da indústria, né? A gente tem aí alguns produtos, na tela você pode observar, o famoso amido, né, de milho, o milho em conserva, nós temos para mingau também, preparo de mingau, e milho em conserva a gente pode ter por muito tempo, mas também, se você tiver geladeira em casa ou freezer, você que produz milho verde, também tem uma alternativa de pegar esse milho, tirar os grãos e congelar para usar, né? Então, essa importância econômica do milho, ela é caracterizada pelas diversas formas de sua utilização. Como eu já falei, vai desde a alimentação animal até a indústria de alta tecnologia. A gente pode ver também que na indústria de cosméticos também ela já está sendo utilizada, né, para alisar cabelos, por exemplo. Na alimentação, a gente vê que tem vários produtos que utilizam milho como matéria-prima, né? Então, a importância do milho ainda está relacionada ao aspecto social, pois grande parte da produção não é altamente tecnificada. E quem produz não possui grandes extensões de terra, eles dependem desta produção para viver. Então, a gente vê aqui no estado do Amazonas, por exemplo, que nós não temos grandes produtores de milho. Nós temos a região sul do Amazonas, que produz milho, mas a grande parte mesmo que produz são pequenos agricultores familiares e em solos de várzea, né? Quando aumenta a nossa produção de milho no estado do Amazonas. O Brasil, os Estados Unidos é o maior produtor de milho, né? Mas aqui no Brasil a gente tem um percentual também muito grande de produção de milho, e o nosso colega Pedro Chaves vai falar sobre essa produção de milho aqui no estado do Amazonas, que nós temos fontes aqui da Conab e do IDAM. Como nós podemos observar nessa tabela, o estado do Amazonas ele é um produtor de milho. Todos os municípios do estado do Amazonas, de acordo com nossos dados do relatório de acompanhamento trimestral, RAT, elaborado pelo IDAM, encaminhado pelas unidades locais do IDAM, nós podemos observar, são dados aqui que nós estamos observando, o estado do Amazonas destacado em azul, nós temos em torno de 11 mil hectares de área plantada no estado do Amazonas, uma produção aí de 2.131 quilos por hectare, no estado do Amazonas, produtividade média, né, de 2.131 quilos, né, está abaixo do nosso desejado. Nós desejamos que essa produção chegue a 3.100 toneladas por hectare, 3 toneladas por hectare ou 3.000 toneladas por hectare, desculpa, 3 toneladas por hectare ou 3.000 quilos por hectare, trazendo para aquilo, transformando para aquilo. A produção no Amazonas é em torno de 24.000 toneladas, tá? Relativamente baixa, comparando aí com outras regiões aí do nosso país, o Centro-Oeste. Só trazendo uma observação, a produtividade a nível de Brasil é 5.400 quilos por hectare, ou 5,4 toneladas por hectare. Nós temos a metade, de 5.400 para 2.100, muito menos que a metade dessa produtividade nacional, a nível de Brasil. Então, nosso trabalho aqui
A importância de ter trazido esse curso hoje aqui novamente. Foi ministrado no passado e esse ano estamos ministrando novamente, dando uma ênfase maior que nós possamos elevar essa produtividade. Ou seja, você produzir uma área menor, você produzir muito mais grãos. Ou seja, usando tecnologias, nós vamos detalhar algumas dessas tecnologias mais adiante. O simples fato de você adotar um espaçamento adequado, o simples fato de você adubar essas plantas, você consegue elevar essa produtividade. O nosso trabalho é esse, o papel da extensão rural é trazer essas informações, principalmente as informações geradas pela pesquisa, no caso aqui a Embrapa, no estado do Amazonas, a Embrapa Amazônia Ocidental, mas também de outras Embrapas no Brasil, é fazer com que os nossos produtores rurais, como a Luziane falou no início, recebam essas sementes, tá? Essas sementes doadas, fomentadas pelo governo do estado, fomentadas pela Conab, e possam utilizar essas tecnologias mínimas necessárias, como adubação, espaçamento, o controle de plantas daninhas nas fases iniciais, para que essa produtividade de 2.100 quilos por hectare possa se elevar, chegar pelo menos a 3.000 quilos por hectare, como nós vamos ver daqui a pouco em algumas cultivares, algumas variedades que estão sendo distribuídas no estado do Amazonas, nós vamos conseguir chegar nesse resultado. Então, o nosso papel é trazer essas informações, hoje sobre o milho, semana que vem sobre o feijão, para que você possa ter muito mais produção em uma área menor, ou até mesmo ter áreas maiores e uma produção bem maior. Consequentemente, você vai ter muito mais retorno, você vai ter muito mais dinheiro no bolso. Isso que nós queremos para você. Luziane agora vai falar um pouco sobre a variabilidade genética existente, semelhantemente também à encontrada na época da domesticação na América Central. Então, a variabilidade genética do milho existente no mundo. Os estudos dizem que é de 150 a 500 mil, mil variedades de milho que nós temos, né? O México é o país que tem a maior variabilidade genética de milho. Estados Unidos também tem um centro de pesquisa que guarda, né, esse material e que propaga. Alguns países, quando tem perda desse material, eles encaminham, né? E nós temos também, aqui do Brasil, nós temos amostras lá dentro do Centro de Pesquisa dos Estados Unidos do nosso milho brasileiro. Segundo eles, pegaram o nosso melhor material genético, né? Mais bom que, se um dia precisarmos, nós temos onde recorrer. Mas nós temos a Embrapa também aqui do Brasil, que tem um centro de pesquisa, né? A Embrapa Milho e Sorgo, e que tem bastante material e que vive em constante pesquisa, né? Para ter materiais bons para que nós possamos trabalhar com melhor produtividade, né? Porque assim, a pesquisa não pode parar, ela é muito importante porque a gente, com resultados positivos dessas pesquisas que a Embrapa faz, é que nós conseguimos ter um melhor resultado de milho aqui no nosso estado. Né? Próximo, por favor. Tá. Então, agora a gente vai falar sobre a instalação da lavoura no campo. Como eu já falei antes, não adianta você ter uma semente de boa qualidade se você só faz plantar e deixa essa semente lá para, ela dar o jeito dela de sobreviver. Né? Não, nós temos que preparar esse solo, né, dar boas condições, né, para que ela possa ter um desenvolvimento vegetativo e, consequentemente, uma boa produção final. Então, para o sucesso da lavoura, ele vai depender do fator genético, a escolha de uma boa cultivar. Além disso, a época de plantio ela é muito importante, porque a gente vai precisar de chuva também. O milho ele tem uma exigência, não pode ser muito, nem por cada fase há uma exigência, né? O preparo do solo influencia também o arranjo espacial dessas plantas, né? Não pode ser muito perto, não pode ser muito longe também, porque você vai perder área, né?
O manejo da fertilidade do solo, né? Não adianta só você, digamos, fazer a mecanização, mas se você não adubar, no caso a gente fala de terra firme, para o solo de várzea não há muita essa necessidade, né? Porque a gente sabe que o solo de várzea ele é fértil, mas isso não significa que você não deva adubar, né? Precisamos ter o controle das plantas daninhas também, para não haver essa competição com o milho, e o controle de pragas. Então, se a gente tomar cuidado com todos esses fatores, a gente vai ter um sucesso no final. Primeiramente, a gente vai fazer análise do solo, depois a gente vai fazer a calagem, né? E essa parte de análise do solo, fazer calagem, a gente vai ter esse pouco de conversa aqui com o nosso colega Pedro Chaves, que ele vai falar da análise do solo para o preparo, para o plantio do milho. Pedro, com você. Perfeitamente, Luziane. Então, uma das principais operações, uma das principais ações na implantação da cultura do milho é a análise de solo. Gente, vocês não imaginam o quanto é importante nós conhecermos os nutrientes disponíveis nesse solo. Eu sempre costumo dizer, Luziane, aos nossos agricultores, aos nossos alunos, que conhecer, fazer uma análise de solo, conhecer esses nutrientes do solo, é a mesma coisa que você fazer um exame de urina, um exame de sangue. O médico, ele só prescreve um diagnóstico sobre você se você fizer inicialmente o exame, tá? Você traz esse resultado desse exame de sangue, ou de urina, ou de qualquer outro tipo de exame, tá? E o médico ele vai prescrever o medicamento correto, o tratamento correto. Na agricultura é a mesma coisa. Para nós iniciarmos o cultivo e termos o sucesso na lavoura, como você falou, precisamos inicialmente fazer essa análise de solo. Sem análise de solo, independente se é milho, se é feijão, se é para o guaraná, se é para a banana, se é para a mandioca, o agricultor familiar, o produtor rural, ou até mesmo o pecuarista, quando está implantando uma pastagem, ele pode correr o risco de estar jogando dinheiro fora. Às vezes você não precisa nem aplicar um adubo, porque esse adubo já está ali disponível. Às vezes você não precisa nem fazer uma calagem com uma quantidade X, se o seu solo já não precisa de tanto calcário. Então, conhecer as propriedades do solo, conhecer os nutrientes disponíveis, o nível de acidez que está com esse solo, é importante. Tudo isso parte da análise de solo. Para ter sucesso na agricultura, inicialmente, a análise de solo. É barato. Uma análise de solo ela custa, no mínimo, R$ 25 por amostra. Uma amostra composta que daqui a pouco nós vamos ver como que se faz essa amostragem, para se encaminhar essa amostra para Manaus. Tá? Essa análise de solo é feita em laboratórios credenciados em Manaus, é feito na Embrapa, Amazônia Ocidental, ou é feito na Universidade Federal do Amazonas. Nós temos esses 2 laboratórios credenciados, reconhecidos, que fazem essa análise de solo. Demora um pouco, demora em torno aí de 20 a 30 dias para seu resultado. Por isso que é necessário você fazer isso com bastante antecedência e você saber fazer. Tá? Uma análise também ela pode ser completa, pode ser uma análise simples, apenas dos macronutrientes disponíveis naquele solo ou dos micronutrientes. Nós recomendamos, nós da assistência técnica da extensão rural, nós recomendamos que seja feita uma análise completa. Nós precisamos saber, desde a acidez desse solo, os macro e micronutrientes existentes ali para poder nós fazermos o cálculo e recomendarmos quais são os adubos ou a quantidade certa para você não jogar dinheiro fora. Eu queria que voltasse na tela anterior, por gentileza, para a gente falar que o conhecimento da fertilidade do solo permite a utilização de práticas mais confiáveis de manejo dos corretivos e fertilizantes. Ou seja, essa amostragem desse solo, consequentemente, a análise desse solo e o resultado desse solo vai permitir a quantidade de calcário que também nós vamos administrar nesse solo para corrigir essa acidez. Essa acidez do solo, gente, uma comparação aqui, é colocarmos um prato de comida na sua frente e se você estiver neutralizado com suas mãos amarradas, você não vai ter condições de se alimentar com esse prato de comida. Você vai ficar só olhando esse prato de comida, vai ficar desejando esse prato de comida e não vai ter como pegar nesse prato de comida, vai ter como levar para a boca
esse alimento. A mesma coisa é na acidez do solo. Se esse solo tiver ácido, uma alta saturação de alumínio, com a presença de muito hidrogênio ali na solução do solo, você vai aplicar esse adubo, ou seja, você vai aplicar, administrar esses nutrientes e a planta vai ficar olhando, a raiz da planta vai ficar olhando, porque a raiz da planta vai estar ali amarrada, ou seja, com as mãos amarradas, raízes amarradas, e não vai poder absorver esses nutrientes, ou seja, você corre o sério risco de jogar esse adubo, de aplicar esse adubo, de administrar esse adubo e a planta não absorver em função dessa acidez. Por isso que é necessário fazer a calagem, por isso que é necessário fazer a correção desse solo. Nós vamos ver daqui a pouco alguns resultados de análise de solo. Vamos tentar interpretar essa análise de solo aqui para você entender, compreender esse processo, a importância de se fazer a amostragem de solo, de se fazer a interpretação adequada por meio das nossas unidades locais do IDAM, para que você tenha sucesso na cultura, como a Luziane falou, e eu vou repetir aqui durante a aula diversas vezes, quantas forem necessário. Uma boa semente, a semente que o governo do estado está distribuindo, é uma boa semente de alta genética, produzida pela Embrapa, são sementes produzidas pela Embrapa. Então, se você não fornecer os nutrientes adequados, se você não fizer a correção dos seus solos na Amazônia, no estado do Amazonas, são solos de baixa fertilidade natural, são solos ácidos, são vários fatores aí que fazem com que esse solo fique ácido. Então é necessário fazer inicialmente essa operação da amostragem e análise de solo. Daqui a pouco, no próximo slide agora, vamos ver as ferramentas que você utiliza para fazer a coleta desse solo. Não é qualquer equipamento, não é qualquer forma que você faz isso não. Você tem que utilizar uns equipamentos adequados para você coletar esse solo da maneira mais precisa possível. Nós temos aí o trado de rosca, nós temos aí o trado calador, nós temos o trado holandês, vocês conhecem muito bem essas ferramentas, o trado caneca, uma pá, um tirador facilitador, uma boca de lobo também. Se você não tem nenhum desses equipamentos, uma boca de lobo já ajuda bastante, até mesmo enxadeco, tá? Ele ajuda você a coletar esse solo, mas ele precisa ser coletado. Essas amostras, vamos ver agora a próxima tela, como você deve fazer essa amostragem. Você deve tentar fazer aí em torno de 10 a 15 amostras simples aí dos seus talhões, para se fazer uma amostra composta. Você vai coletando aí, você vai abrindo aí 15 covinhas aí, coletando essa amostra. Você tem que tirar de cima de cada amostra simples aí, quando você for coletar, você for cavar aí, você tem que tirar a matéria orgânica, o mato, o capim, as folhas secas. Você tem que trazer o solo aí de uma profundidade de 0 a 20 centímetros. Por quê? É nessa camada aí de 0 a 20 centímetros que onde está presente o retrato dos nutrientes que tem ou se não tem nutrientes nessa área. Você está vendo nessa figura? O número 1, onde o campo está aberto. No item 2 aí é onde você está, um detalhe em zigue-zague, você vai tirando um ponto, aí em zigue-zague tira o segundo ponto, aí zigue-zague o terceiro ponto, quarto, quinto, sexto, décimo, no mínimo 10 amostragens simples aí na sua área. Você está vendo aí o número 3, ou seja, se você tem uma área desuniforme, você vai tirando de cada talhão, esses números são os talhões, talhão 1, talhão 2, talhão 3, talhão 4, talhão 5. Outros pesquisadores chamam de zonas, zona 1, zona 2, zona 3, zona 4, zona 5. Eu chamo de talhão, você pode chamar da maneira que você achar mais adequado, porém, você tem que fazer uma amostragem adequada. Pegamos o exemplo do talhão número 2 aí, da zona 2, onde foi feito em zigue-zague, aí 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 amostragens simples. Foi trazido para perto da casa ou aí mesmo na área, e você vai misturar essas 16 amostras simples, fazendo essas amostras se tornarem compostas. Ou seja, você vai colocar num balde, um balde limpo, não pode ser um balde de tinta, não pode ser um balde aí de cimento, de você fazer massa de cimento, tem que ser um balde de plástico de preferência. Você vai misturar essas 16 amostras simples,
transformando isso em uma amostra composta, isso vai dar 2 quilos, 3 quilos no seu balde aí, e você só vai tirar desse balde 500 gramas. 500 gramas, essa amostra composta que você vai enviar para Manaus, você vai enviar para o laboratório, ou para Porto Velho, para Rondônia, ou você vai enviar para o Paraná, para Minas Gerais, não importa o laboratório que você vai enviar. Nós aqui no Amazonas, nós do IDAM trabalhamos com a Embrapa ou com a UFAM. Você tem mais dinheiro, você pode mandar para fora. Em outros estados, outros laboratórios, em outros estados, o resultado sai mais rápido. O resultado sai mais rápido. Porém, nós aqui no Amazonas temos a logística. Vamos imaginar com uma amostra de solos lá de Carauari, uma amostra de solo de Itamaraty, de Juruá, lá de Pixuna, de Erunepé, de Envira, até chegar em Manaus demora. Então, por isso, tem essa demora na chegada da amostra, tem a demora do laboratório também. Então, dura aí de 30 a 60 dias para ser resultado. A região metropolitana de Manaus, que está aqui perto, é mais fácil, Rio Preto, Manacapuru, Presidente Figueiredo, é mais fácil você levar, você que é produtor rural, é mais fácil você levar diretamente na Embrapa, ou aqui mesmo na UFAM. É um sistema muito bom, tá? É gerada uma taxa, de acordo com a amostragem ou análise que vai ser feita, é gerada uma taxa de 25, 45, se é 2 amostras, 90. Tem toda essa tabela de preço na gerência de produção vegetal e nas unidades locais do IDAM. A unidade local que não tem essa tabela e os formulários necessários para análise de solo, você tem que solicitar de Manaus, com a maior brevidade possível. E, voltando para a amostragem, essa amostra composta de 500 gramas, ela é enviada para Manaus, devidamente identificada com o nome do produtor, a localização dessa propriedade, o município, o CEP desse município, porque tudo isso vai ser gerado um processo para ser gerado o boleto de pagamento, tanto na Embrapa quanto na UFAM é gerado um boleto de pagamento. Quem paga esse boleto é você, produtor rural. Quando nossos técnicos do IDAM enviam para a gente essa amostra, já é necessário fazer a transferência, o pagamento desse boleto, mas nós enviamos esse boleto via e-mail, ou nós enviamos esse boleto por foto, mas esse boleto tem que ser pago pelo produtor rural, o detentor daquela amostra. Aí, nós aqui do IDAM Central, nós encaminhamos, levamos essa sua amostra lá na UFAM ou na Embrapa e protocolamos, geramos todo esse processo e ficamos no aguardo desse resultado. E esse resultado, ele é enviado por e-mail para nós da gerência de produção vegetal e até mesmo para as unidades locais e é feito a interpretação dessa análise. Você fez a coleta do solo lá na sua área, você enviou para Manaus ou você enviou para um laboratório em outro estado e chega um resultado. O resultado ele é padronizado, em algumas unidades padronizadas, vamos ver agora, Luziane, esse resultado. Só lembrando, Pedro, que quando você envia essa amostra, você também tem que dizer qual é a cultura que você pretende implantar. Porque aí de posse desses dados, o senhor quer plantar laranja, quer banana, quer cupuaçu, é diferente. Cada planta ela tem uma necessidade. E aí, de acordo com essa necessidade que a gente vai ver, o que tem no seu solo? Tem tantos por cento de nitrogênio. Opa, então, se já está completo ali, a planta só não está precisando, o senhor não tem necessidade de comprar nitrogênio. Né? Está precisando de cálcio, aí a gente vai recomendar de acordo com a necessidade daquela cultura, tá bom? Tem só esse lembrete que tem que informar a cultura a ser implantada, tá bom? Muito bem, você está aqui para contribuir cada vez mais essa questão da necessidade e exigência de cada cultura, é aquela questão que eu sempre digo, né? Tem ser humano que come mais, tem ser humano que come menos, tem ser humano que come por 2, né? As pessoas dizem que o prato ali de pedreiro, as pessoas consomem muito mais, porque gastam mais energia, fazem mais força, Luziane. Então, a planta é a mesma coisa. Um pé de alface vai consumir bem menos que uma planta de laranjeira aí. Então, muito bem lembrado, quando mandar essa análise, mandar essa amostra, identificar a cultura que já foi plantada e a que vai ser plantada, ou que está sendo plantado, porque você também pode fazer uma amostra de solo aí de uma área já em produção. Então, vamos para o resultado de um exemplo, isso é um exemplo, tá, gente? Um exemplo de uma amostra, de um resultado de análise de um solo que foi coletado,
de um solo que foi enviado para o laboratório e o resultado que chega no nosso e-mail, que chega aí para você. É o resultado do exame daquele solo, né? Trazendo aí uma comparação com o exame aí, os exames de saúde, né? Temos aí dois tipos de resultado. A primeira tabela em cima aí é um resultado de uma análise de terra firme. E embaixo, tá, o Embrapa 2 aí, é a análise de várzea. Está em destaque o fósforo, o nível de fósforo. Você pode observar, o fósforo é a letra P, tá? Letra P aí, está em destaque, o primeiro quadrinho logo, primeira letra P, miligramas por decímetro cúbico, fósforo 1 miligramas por decímetro cúbico. Quando você olha para baixo, a letra P, o fósforo embaixo, na várzea, 55 miligramas por decímetro cúbico. Você pode observar aí a grande diferença de um solo de terra firme para um solo de várzea. O potássio, que é a letra K, em cima, 15 miligramas por decímetro cúbico. Na análise de terra firme. No resultado da análise de várzea, 86 miligramas por decímetro cúbico. Então você vê essa diferença, você começa a ver a diferença. O cálcio, 0,12 na terra firme e na várzea, 7,22. O magnésio, 0,9, tá? Você está dando um zoom aí para melhorar, muito obrigado aí. 0,09, 0,12 de cálcio na terra firme, 7,22 na várzea. O magnésio, 0,09 na terra firme, 2,10 na várzea. Então você pode observar que o solo de várzea e terra firme tem essa diferença. A soma de base também, nós queremos dar um destaque na soma de base, tá? 0,26 na terra firme, 9,64 na várzea. O V% aí na terra firme, a saturação de base na terra firme, 4,04 e na várzea 78. Ou seja, só para você lembrar, os nutrientes mínimos necessários, macro e micronutrientes necessários, para que haja um bom desenvolvimento dessa planta, ele precisa estar nesse solo. E que nós podemos observar nesse resultado dessa análise, tá? Você tem que ter bastante atenção, você que é técnico das unidades locais, eu sugiro a todos vocês a solicitarem um nivelamento, uma capacitação sobre interpretação de análise de solo e recomendação de adubação, para que nós possamos recomendar da maneira correta. O V%, essa letra V, a saturação por base, 4 na terra firme e 78 na várzea. Luziane, a saturação de base do milho e do feijão é 70. Se nesse resultado nós estamos vendo 4,04, significa que para chegar a 70 precisa subir bastante. Quem vai fazer subir esse V%, esse 4,04 para 70, que é o mínimo necessário, é o ideal. De 60 a 70 é o ideal para que o milho desenvolva a sua parte vegetativa, a sua parte reprodutiva e, consequentemente, a parte produtiva. É necessário fazer a calagem. Quem vai fazer esse V, essa letra V, essa saturação por base, chegar a 70, é a calagem. Então, ou seja, sem calagem, Luziane, sem a correção desse solo, ou seja, esse solo você está observando aí, o pH 4,46, o pH, o solo está ácido, o solo vai de 0 a 7, de 0, quanto mais próximo de 0, 1, 2, 3, 4 é ácido, acima de 4, 5 já vai ficando menos ácido, pH 7 o pH neutro. Então, nesse caso aí, você está vendo o pH 4 e embaixo na várzea você está vendo o pH 5, ou seja, o solo de várzea ele é menos ácido que o solo de terra firme. Então, só de observar essa análise de solo, é necessário fazer a calagem na terra firme. Não tenho dúvida. A solo de várzea, pela grande disponibilidade desses nutrientes, tanto do potássio, do fósforo, do cálcio, do magnésio, não é necessário fazer
a calagem, já está em 78 ali, o V%, a saturação por base, V%, porque o milho precisa de 70, já está 78, já não precisa fazer a calagem, nós vamos ver daqui a pouco, que nós devemos investir pesado nessa questão da calagem para terra firme, para que haja a subida desse 4,04 para 70, a subida do pH de 4 para no mínimo 6, tá? Para 6, que é o ideal, de 6, 6,5 é o ideal para o milho. Então, só mediante a calagem, você pergunta, Pedro, como que eu faço essa calagem? Você tem duas formas. Ou você compra o seu calcário, tá? Com recursos próprios, tá? O calcário ele não é tão barato aqui no estado do Amazonas, tá? Em torno aí, a tonelada chega em torno de R$500 a tonelada, aí, com PRNT em torno de 90%. PRNT é a velocidade com que esse calcário reage ali naquele solo, o tempo que ele gasta ali para reagir, para neutralizar ali aquele alumínio, para fazer com que esse V% suba, para essa acidez diminua. E tem outras formas. E tem outras formas de você adquirir esse calcário, através do Procalcário, que é um programa do governo do estado do Amazonas. O Procalcário, você adquire esse calcário aí com a metade do preço, tá? O governo do estado subsidia para você esse calcário. Vamos imaginar que você vai gastar R$3.000 de calcário. Você só vai pagar através do Procalcário, através do financiamento IDAM, AFEAM, CEPRO, governo do estado, você vai adquirir esse Procalcário, você vai adquirir esse calcário para corrigir seu solo. Você só vai pagar a metade do preço, você tem 50% de desconto. Tá? É um programa fantástico, eu gosto muito do Procalcário. É um programa que já está em andamento, já está em fase de pesquisa cadastral. Você é agricultor familiar, você é produtor rural, você é pecuarista, você pode procurar a unidade local do IDAM para mais informações, dê o seu nome, seu CPF aí para fazer a pesquisa, você acessar o Procalcário. Eu acredito que com o Procalcário, com uma semente de boa qualidade distribuída pela CEPRO, pela DS, IDAM, nós iremos aumentar a produção, vamos consequentemente aumentar a produtividade dos nossos cultivos de milho e de feijão também. Então, só trazendo essa informação para você, é necessário, gente. Não tenho dúvida, se você plantar essa semente de qualquer forma, sem conhecer se seu solo está ácido ou se está pouco ácido, como que está a saturação, esse V% do seu solo, você vai jogar essa semente fora. E olha, Luziane, você é sabedora disso, você é conhecedora, que um saco de milho, uma saca de milho de 20 quilos não é barato, é em torno de R$500 essa semente de boa qualidade que o governo do estado está distribuindo. Então, por isso que é necessário todo cuidado. Quando uma semente vai daqui de Manaus, vai nos barcos, ou vai nos caminhões, ou vai nas balsas, é necessário todo cuidado. Quando chega essa semente, ela é um ser vivo, então é necessário que haja todo um cuidado para que essa semente chegue em boas qualidades, chegue com bom poder germinativo, e essa semente passa por um teste de germinação aí no seu município, essa semente que é doada, que é distribuída pelo governo do estado. Então, com a calagem, com uma semente de boa qualidade, daqui a pouco nós vamos ver sobre adubação, tá? Eu tenho certeza que nós vamos sair daqueles 2.100 quilos por hectare para, no mínimo, 2.800 a 3.000 quilos de grãos por hectare. Então, só trazendo uma relação para você, daqui a pouco nós vamos ver essa questão lá nas cultivares, mas só trazendo essa relação, 20 quilos, em torno de 20 quilos de sementes de milho, você pode produzir até 3.000 quilos de grãos. Olha a relação, você aí investindo com o Procalcário, você investindo com pró-mecanização, com uma boa semente, com uma boa adubação, tá? Um bom preparo do solo, que nós vamos ver agora no próximo slide, tá? A próxima tela, né, Luziane, sobre esse preparo do solo. O preparo do solo, ele é o primeiro fator, né? Eu já falei que é análise de solo, mas a primeira operação em campo, propriamente dito, num sistema de produção, é o preparo do solo. A análise de solo ela vem antes do preparo do solo. Então, depois disso, você tem o resultado, você sabe o que tem ali, você sabe que tem que fazer a calagem, você sabe que tem que preparar esse solo da melhor maneira possível, fazer aí as arações, fazer as gradagens. Ela é uma prática que pode ser usada como medida para estabelecer condições ideais para o crescimento radicular, ou seja, o crescimento das raízes, sendo utilizadas
para isso diferentes tipos de implementos. Ou seja, nessa figura nós estamos vendo aí o trator com essa grade aradora, ele está fazendo já, nessa etapa, ele já está fazendo a gradagem, a aração-gradagem. Isso é uma grade aradora, já faz as duas operações ao mesmo tempo. Uma notícia boa que nós estamos trazendo para vocês também, o Pró-Mecanização Agrícola, que é o programa de mecanização agrícola do Estado do Amazonas, ele oferece para você, ele oportuniza para você esse tipo de operação. Se você não tem condições de bancar sozinho esse preparo do solo, você pode financiar essa operação do solo até aí um limite de R$ 5.050 por hectare na agricultura. Você na agricultura pode financiar até 5 hectares de área para você plantar. Imagina comigo aí você plantando 5 hectares de milho. Você vai ter dinheiro suficiente aí para fazer grandes investimentos no seu processo produtivo, tá? Você vai ter um capital de giro muito bom aí no final do ano, aí, quando você for quitar suas dívidas com sua associação, seus financiamentos. Eu acredito, gente, com esse programa de pró-mecanização, com o programa de pró-calcário, a distribuição de sementes e futuramente o Pró-Sementes, que a Luziane aqui é uma das nossas idealizadoras desse programa Pró-Sementes, junto aí com a nossa equipe da CEAPAF, tá? O Pró-Semente também vai trazer esses outros benefícios, ou seja, você, o produtor rural, vai poder comprar sua semente. Nós, do governo do estado, distribuímos, da CEPRO, nós distribuímos uma variedade de semente recomendada pela Embrapa, tá? Para cá, para o estado do Amazonas. Mas se você é agricultor que viaja bastante aí para o Mato Grosso, para Goiás, ou para o Nordeste, ou qualquer outra região do país aí, e você conhece ali uma variedade de semente boa, você vai poder comprar essa semente. Você vai poder trazer carretas e carretas dessa semente, você vai poder financiar aí a sua semente também. Como o programa Pró-Sementes ainda está em fase de implantação, logo logo vai ser lançado pelo nosso secretário Petrúcio, tá? Por enquanto nós temos apenas a distribuição de sementes, de forma gratuita. Essa semente, ela é gratuita, não pode ser pago. Tá? Então o agricultor vai no IDAM e recebe essa semente. Voltando para a tela de preparo de área, tá? A próxima tela pode ser? Nós temos aí o manejo da calagem. Já fizemos a aração, fizemos a gradagem. É necessário a aplicação desse calcário e é necessário o revolvimento desse calcário no solo para que ele possa fixar ali nas partículas do solo e possa reagir, oferecendo para esse solo não somente a neutralização da acidez, mas também fornecendo cálcio e magnésio. Magnésio, gente, é o íon, é o nutriente essencial, é o principal nutriente da molécula de clorofila. Sem clorofila não tem fotossíntese. Sem fotossíntese, Luziane, não tem a produção de carbono, não tem a produção de biomassa, não tem a produção de grão. Consequentemente, não vai ter o lucro, a produtividade necessária, não vai ter a rentabilidade mínima necessária que nós vamos precisar. Então, a natureza é perfeita, gente. A natureza é perfeita, a natureza é fantástica. Então, na operação de calagem, você vai oferecer também, além da redução da acidez, da diminuição dos índices de manganês, você vai ter a oferta desse nutriente, do cálcio. Sem cálcio também a planta não consegue produzir essas estruturas vegetais, não consegue formar grão, não consegue formar qualquer outro tipo de fruto na fruticultura, nas hortaliças, não consegue formar o produto final. Então, por isso que é necessária a adubação, gente. É necessária a correção. É necessário você saber a quantidade mínima necessária para que haja o resultado esperado na questão do preparo do solo, gente. Eu fico impressionado. Eu fico impressionado com esses resultados que a Embrapa nos coloca em nossas mãos e que é necessário o produtor rural. É preciso que esse produtor rural abrace essas tecnologias para ganhar mais dinheiro, gente. A gente não está aqui à toa. A gente está aqui para dizer para você ganhar mais dinheiro usando essas tecnologias. Simplesmente. Você decide não ganhar nada, ganhar alguma coisa ou ganhar muito mais dinheiro. O que vai definir isso ou qualquer outra coisa é a sua atitude de utilizar essas tecnologias. O preparo do solo é uma tecnologia, o uso de boa semente é uma tecnologia, a calagem é uma tecnologia. Então, isso
São as tecnologias que nós estamos trazendo aqui para você. Voltando essa tela da calagem, a calagem, o manejo da calagem, o calcário ele deve ser finamente moído. Quando eu falei de PRNT, quanto maior o PRNT, próximo de 100%, é um calcário mais fino, ele reage mais rápido, ele diminui essa acidez de forma mais rápida e oferta esses nutrientes, cálcio e magnésio, de forma mais rápida. A época de aplicação, de acordo com as pesquisas, até 2 meses de antecedência. Tá? Então, gente, se você precisa de 2 meses de antecedência para aplicar, 2 meses de antecedência do cultivo, do plantio dessa semente, você deve se planejar em fazer essa amostragem desse solo com 2 meses de antecedência, ou 3 meses de antecedência, porque é o tempo que essa amostragem vai demorar no laboratório, é o tempo que chega esse resultado, é o tempo que o técnico vai interpretar esse resultado para dizer quanto você precisa comprar de calcário. Geralmente aí a recomendação ela nos prescreve que seja em torno de 2 a 3 toneladas de calcário por hectare. É o ideal, o adequado, mas quem vai dizer isso não sou eu, é a análise de solo, o resultado dessa análise de solo. Tá? A reação desse calcário só ocorre com umidade. Você não pode jogar esse calcário de qualquer forma no período seco. Tem que ter uma umidade. O solo não pode estar encharcado, mas tem que ter uma umidade adequada para que esse calcário reaja. Ele é um pó que, em contato com a água, ele vai reagir, ele vai se transformar em carbonato e outras reações para que ele possa neutralizar esse hidrogênio, esse alumínio, essa saturação por alumínio aí. O alumínio ele faz com que a planta, como eu falei no início, só olhe o nutriente. Esse alumínio ele bloqueia as raízes e busca água e nutriente. Então é necessária essa calagem. A distribuição desse calcário, você está observando a foto aí com o trator, ou manualmente, ele deve ser uniforme na superfície do solo, ou seja, toda a sua área, ela deve ser, esse calcário deve ser lançado aí em toda a sua área e depois incorporado aí com uma gradagem. A metade desse calcário, vamos imaginar o resultado dessa análise de solo nos informou que são 2 toneladas por hectare. Então eu vou aplicar a metade antes, ou seja, antes da aração, eu aplico aí metade dessa dose, 1 tonelada, e a outra metade eu aplico durante a gradagem. Eu jogo antes, eu aplico antes, eu administro antes, e depois eu jogo a segunda metade desse calcário e vou com a gradagem incorporando. Pedro, eu não tenho gradagem. Eu vou ter que lançar a mão, não importa. O importante é que você lance a primeira etapa do calcário no início e a segunda no ato da gradagem ou a metade antes do plantio. Tá, gente? Então, para você não jogar tudo só de uma vez, o calcário ele pode prejudicar em vez de ajudar. O calcário em grande quantidade ele pode até neutralizar demais. Por isso que você precisa ter esse acompanhamento técnico. Você que é produtor rural, você tem que exigir esse acompanhamento técnico, um bom acompanhamento técnico, no mínimo, com relação à interpretação desses resultados de uma análise de solo. Sei que não é tão fácil, é necessário capacitação, por isso que eu sugiro aos nossos colegas que exijam, solicitem essa capacitação para que a gente possa realmente indicar a quantidade certa. Porque nós já vimos casos aí, pessoas aplicando 5, 6, 7 toneladas de calcário indiscriminadamente, prejudicando o seu solo e tendo prejuízo, porque não era para se fazer isso. A análise de solo dizia que era 2 toneladas no máximo, o produtor foi lá e aplicou 6 toneladas de uma só vez, então você já sabe o resultado. Então, a próxima tela, né, maior profundidade possível, esse calcário tem que reagir, você tem que incorporar de qualquer forma, ou com enxada rotativa, com microtrator, TC14, gafanhoto, não importa qual é a máquina que você vai utilizar, mas você tem que incorporar esse calcário. O calcário só na superfície do solo, ele não vai ter o resultado mínimo necessário que a planta precisa aí, vai precisar aí desses nutrientes da reação do solo para a diminuição da acidez. A próxima tela, por gentileza. Os benefícios aí da calagem, a Luziane vai nos dar essa informação. Então, os benefícios da calagem, você já falou um pouco, né, Pedro? Ela diminui os níveis tóxicos do alumínio e manganês,
aumenta a atividade microbiana da decomposição do solo. Além disso, elimina as possibilidades de deficiência de cálcio e magnésio, porque o calcário ele já tem um percentual de cálcio e magnésio. Além disso, aumenta a fixação simbiótica em leguminosas e aumenta a disponibilidade de fósforo e molibdênio. Essas são as operações que são utilizadas, ainda dando continuidade para o preparo do solo, né, Pedro? Perfeito. Então, você está vendo aí, você pode preparar esse solo tanto com o trator, quanto o preparo através da tração animal. Tá? Você tem que preparar o solo, você tem que deixar esse solo pronto para absorção desses nutrientes e de água. A planta precisa de água. Aí você está vendo uma plantadeira adubadeira também, uma tecnologia utilizada já em diversos locais aqui no estado do Amazonas, Presidente Figueiredo, aí no Rio Madeira, em Humaitá, nós temos essa tecnologia. De forma manual também aí, tá? Você está vendo todas as formas que você precisa para fazer esse preparo de água. Luziane vai nos trazer as informações sobre as cultivares, as principais variedades de milho. Então, como falamos no início do curso, nós só podemos recomendar aqui para o estado do Amazonas aquilo que a Embrapa nos recomenda, né? Então, a extensão rural só pode fornecer as informações e indicar para o produtor rural aquilo que a Embrapa diz, olha, isso daqui tem bom resultado no Amazonas. Por quê? Porque já foram feitas pesquisas. A Embrapa Amazonas, ela tem um centro de pesquisa, a Embrapa Caldeirão, né? Então, lá eles fazem algumas pesquisas e, de posse desse resultado, eles indicam. Então, para o estado do Amazonas, as variedades indicadas, a BR-106, que são grãos semidentados, tem a BRS Sol da Manhã, BRS 4103, essa 4103 nós estamos distribuindo, o governo do estado comprou, e distribuiu para o estado do Amazonas. Nós também adquirimos, junto com o PA, a semente, essa variedade, né? E, além disso, nós temos BRS Caimbé, o BR 5011 sertanejo, o Alpiratininga e o Cativerde. O Cativerde é o milho indicado para a produção de milho verde. A próxima, por favor. Então, temos os híbridos também. Os híbridos indicados são o BRS, o 1055, que é um híbrido simples. Nós temos o BRS 1060, BRS 3040 e o AG 1051. Eu, fazendo umas pesquisas no mercado aqui de Manaus, eu encontrei esse AG 1051, que é o híbrido que está sendo vendido no mercado local. E para ter um sucesso na agricultura, a gente deve observar a época de plantio, né? Porque o milho, ele tem exigência, né? Ele tem exigência tanto no início, plantio, o período de vegetação nele, enchimento dos grãos, até o momento em que chega para ser colhido, que é a época da colheita, não é, Pedro? Você vai falar agora sobre a época de semeadura, né? Perfeitamente, Luziane. Você falou sobre as variedades. As variedades são mais baratas que os híbridos, mas os híbridos também são muito mais produtivos, uma produtividade bem maior. Tá? Nós temos aí híbridos de 5.000 quilos aí por hectare. Se você quiser fazer um teste, você que é produtor rural, que tem aí a estrutura, mecanização, você pode testar alguns híbridos na sua propriedade. Lá na região de Humaitá já está sendo bastante utilizado diversos tipos de híbridos. Tá? Aqui no Amazonas, na região do Juruá, em Vira e Erunepé, nós também temos aí a utilização das nossas variedades sendo produzidas pelos nossos conterrâneos, nossos amigos, nossos agricultores aí da região do Juruá. São variedades que têm apresentado bom resultado. Tá? Não foi à toa que nós também selecionamos a Erunepé, Envira, Novo Aripuanã, Manaquiri, Lábrea, Iapuí, para participar dos projetos prioritários
dos projetos prioritários, onde nós vamos estar detalhando esse projeto prioritário, as metas desse projeto prioritário na segunda aula, na segunda-feira. Então, nós convocamos aí nossos 7 municípios que fazem parte dos projetos prioritários para a semana que vem. Então, para estarmos falando detalhadamente sobre as metodologias, as estratégias que nós queremos fazer para um bom desenvolvimento dessas variedades aí nessas regiões. Próxima tela, vamos falar sobre a época de semeadura. A de semeadura, você está observando esse gráfico aí, sobre o milho. O milho, ele é recomendado aqui no estado do Amazonas você plantar aí no mês de setembro a outubro. Nesse gráfico, é um gráfico que ele mostra a precipitação na série histórica de chuvas, né, de 71 a 2011, nessa linha preta, e na linha azul a precipitação em 2012. Só para você observar que é a época de menos chuva. Menos chuva é o início de plantio aí de milho, é no final do período seco, no início do período chuvoso, aí de setembro a outubro, é quando o milho precisa ser semeado. Você pode até semear ou plantar isso mais adiante, setembro, outubro, novembro, dezembro, janeiro, até março. Mas só para você observar aí, o período ideal é a partir do mês de setembro a outubro. Tá? Se está muito seco aí na sua região, no mês de setembro, então plante a partir de mês de outubro em diante aí. Próxima tela, condições climáticas, né? O período de crescimento e desenvolvimento do milho é limitado pela água, por isso que é recomendado se plantar no início do período chuvoso, período aí onde o milho vai precisar aí de em torno de período vegetativo de 2 milímetros de água por dia, ou seja, aí em torno de 2,5 litros por metro quadrado por dia de água. Isso que é a comparação aí dessa informação. No período de florescimento, a maturação de 5 a 7 milímetros de água por dia, são as condições que a pesquisa nos mostra que o milho necessita, e podendo chegar aí a 10 milímetros de água por dia se a temperatura for maior e a umidade relativa do ar for baixa. Tá? Então é importante você plantar o milho na época certa. Também não adianta plantar na época errada. Plantar na época errada não vai ter produção de grãos, vai ter falha aí nas espigas. Tá? Próxima tela. O milho é uma planta C4 de alta eficiência fotossintética, alta eficiência fotossintética, ou seja, o milho precisa de bastante luz para produzir a biomassa, para se produzir o carbono. A planta C4, ela tem aí um carbono, primeiro intermediário aí, um carbono, um composto de 4 carbono, oxalocetato, então é importante. E a redução aí de 30% a 40% na intensidade luminosa na planta do milho pode atrasar a maturação, até mesmo a queda da produção. Então é importante se plantar o milho na época certa. O milho precisa de bastante radiação solar para que haja a maior fotossíntese e maior produção consequentemente. O arranjo parcial de plantas, nossa amiga Luziane, nossa especialista aí em milho, vai estar passando essa informação para a gente. Então, é importante, como eu falei, a gente dar prioridade também, né, no arranjo espacial das plantas. Então, esse arranjo é a forma de como as plantas são distribuídas na área de cultivo, né, para prevenir, para reduzir, né, a competição por luz, água e nutrientes. Tá? E há uma diferença quando você vai plantar, né, para milho verde e para milho para produzir grãos. Né? É uma diferença. Então, para milho verde, a indicação aqui para o nosso estado é de 40 a 50 plantas por hectare. A distância entre fileira, né, de 80 centímetros a 1 metro e utilizado 4 sementes por metro. Né? Para produzir milho grão, a recomendação é de 50 a 62.500 plantas por hectare e a distância permanece de 80 a 1 metro e, nesse caso, a gente utiliza 5 sementes por metro. Então, agora a gente vai assistir a um pequeno vídeo, né, para ver esse arranjo espacial das plantas. Bom, após a escolha das cultivares, das variedades ou híbridos de milho a ser plantado, um outro aspecto muito importante que o produtor deve considerar, e que é uma das partes das etapas do sistema de produção de milho, e é uma etapa
importante, pode definir os bons resultados ou não. E, além disso, essa etapa ela não onera o produtor. Não é necessário retirar, vamos dizer assim, entre aspas, retirar dinheiro do bolso, ter um investimento para ter uma definição sobre essa etapa do sistema de produção, que é a questão do arranjo espacial de plantas. O que seria isso? O arranjo espacial de plantas é a interação entre o espaçamento entre as linhas de milho, entre uma fileira e outra, e a quantidade de plantas por metro, dentro de cada linha de plantio, que a gente chama de densidade de plantio. No caso do milho, a gente define esse plantio para o Amazonas, essa população ótima, de 80 centímetros a 1 metro entre as linhas de espaçamento, com 3 a 4 sementes em cada linha por metro, no caso da colheita de milho verde. Se pensando em produzir o milho em grãos, o ideal é ter 5 sementes por metro dentro de cada linha. Então, com isso, eu plantando 80 centímetros entre linhas, tendo aí de 3 a 4 sementes por metro para milho verde, vou ter uma população de plantas de 40 mil plantas por hectare. E para a colheita do milho em grãos, fazendo-se o plantio também a 80 centímetros entre as linhas e plantando 5 sementes por metro em cada linha, vou ter uma população de plantas de 62.500 plantas por hectare. Isso é um ponto muito importante porque se o produtor utilizar menos semente, utilizar essa menor quantidade de sementes por metro e um espaçamento maior, se houver muitas falhas no plantio, a produtividade vai ser reduzida porque você vai ter um menor número de plantas. Esse menor número de plantas vai ter áreas de solo mais expostas e nessas áreas, pela incidência de luz, vai crescer maior quantidade de plantas daninhas, de mato, que vão competir com as plantas de milho. E se tiver, por outro lado, muitas plantas de milho na área, elas vão competir entre elas mesmas. O que significa isso? A mesma quantidade de água, de luz e nutriente para cada planta absorver, desenvolver e crescer, se tiver muita planta, vai ter uma competição entre essas plantas e a probabilidade de obter espigas menores é maior. Então, por isso é importante se conhecer e se utilizar essa população de plantas. Então, dando continuidade aqui na nossa aula, vamos agora ver o próximo tópico, adubação de semeadura e cobertura. Como falei no início, demos bastante ênfase, é necessário fazer correção, é necessário fazer o plantio no espaçamento adequado, com uma boa densidade, um bom arranjo espacial. E a próxima operação que nós temos que ser feita é a semeadura, a adubação de semeadura e a adubação de cobertura. Tá? Você pode observar aí algumas figuras destacadas, né? Você está observando as duas figuras acima, a figura da direita, você pode observar uma área aqui que talvez não tenha sido adubada, ou uma adubação mínima, e uma área atrás mais adubada, ou seja, você pode observar o porte das plantas bem melhor. Embaixo, na figura de baixo, você está observando uma área aí, a comparação aí de plantas que foram bem adubadas e plantas que foram pouco adubadas ou não adubadas. Tá aí a necessidade, a clareza da importância da adubação. Vamos agora para a próxima tela para a gente aprender a interpretar e recomendar a quantidade aí de adubo para essa planta. Aí são critérios de interpretação, o técnico na unidade local ou na gerência de produção vegetal recebeu essa interpretação, esse resultado da análise de solo, e vai interpretar, e vai observar se essa análise de solo, o nutriente, o fósforo, nesse resultado, ele é muito baixo, se ele é baixo, se ele é médio, se ele é bom, se ele é muito bom. Vamos pegar o exemplo aí do solo baixo. Se no resultado tiver fósforo disponível 2,8 a 5,4, significa que o meu solo está baixo. O meu fósforo está baixo naquele solo, então vou precisar aplicar bem mais solo, bem mais fósforo nesse solo.
E o potássio, se ele tiver entre 15 a 16 miligramas por decímetro cúbico, também está baixo. Então, se o meu potássio está baixo nesse solo, eu vou ter que aplicar mais potássio, fazer o cálculo. Nós temos aí planilhas que fazem esse cálculo automático, nós podemos fazer esse cálculo na mão também, nós, como técnicos, devemos fazer esse cálculo na mão, devemos saber fazer, muito bem. A próxima tela, a interpretação de quanto de potássio eu vou aplicar, de fósforo, né? Disponibilidade de fósforo. Se a minha disponibilidade de fósforo for baixa, a dose de fósforo que eu vou aplicar por quilograma, ou por quilograma por hectare de fósforo, eu vou aplicar aí 100, você está vendo o número 100 aí, 100 quilos de fósforo de P2O5 por hectare. E a disponibilidade de potássio, se for baixa, a minha dose de potássio que eu vou aplicar nesse cultivo é 70 quilos de K2O, de potássio por hectare. Aí sim, nós vamos ter que transformar esse P2O5, esse fósforo, para superfosfato simples ou para superfosfato triplo, e o K2O, o potássio, vamos ter que transformar isso para a quantidade de cloreto de potássio que nós vamos comprar nas casas agropecuárias. Então, por isso, gente, é necessário essa interpretação, seja feita por técnicos devidamente habilitados e credenciados no CREA, tá? Para você fazer. Você não pode recomendar de qualquer forma. Isso daí você pode estar matando os cultivos e automaticamente trazendo para si um problema. E a dose de nitrogênio, aí na cobertura, a dose de nitrogênio no plantio são 20 quilos por hectare de nitrogênio, ou superfosfato simples, ou desculpa, sulfato de amônio ou ureia. Nós convertemos esses 20 quilos para ureia ou para sulfato de amônio. Nós temos um cálculo que nós fazemos, e a dose de cobertura de nitrogênio são 100 quilos por hectare. Não se preocupe com isso, isso não é empecilho nem dificuldade. Os técnicos nossos fazem esse cálculo transformando esses nutrientes para fórmulas comerciais ou para formulados comerciais. Próxima tela, por gentileza. E na várzea? A pergunta é na várzea, Luziane. E na várzea? Vamos adubar ou não vamos adubar? Na várzea, como nós vimos naquele resultado, a várzea já tem uma boa fertilidade natural. Porém, existem alguns nutrientes, no caso o nitrogênio, alguns nutrientes que estão em falta na várzea. Tá? A várzea é boa de potássio, boa de cálcio, mas existe o nitrogênio, ele é deficitário na várzea. Então é necessário também se aplicar parte de uma adubação na várzea também. Nós temos em todas as unidades locais uma recomendação já pré-definida e com a base da interpretação de solo, o nosso técnico vai recomendar ou não a quantidade de adubo para a várzea. A próxima tela, nós temos aí a comparação nesse resultado. Nós fizemos questão de trazer esse resultado para que nossos técnicos, esse curso também, ele é voltado tanto para técnico quanto para agricultores familiares, e os nossos agricultores também precisam saber de onde vem a quantidade de adubo que é aplicado na planta, é a quantidade que a planta necessita, e quem calcula esses adubos são os técnicos ou os produtores também. Nesse caso, Luziane, o fósforo disponível nesse resultado aí está em torno aí de 55 miligramas por decímetro cúbico. Se o fósforo está 55, ele está maior que 12. Nesse quadro de baixo está muito bom. Então, eu vou aplicar aí, esse solo está muito bom, né? E o potássio está 86, acredito, está um pouco pequeno, mas é 86, ele está entre 71 a 120 miligramas por decímetro cúbico. Então, está bom. A quantidade de potássio está boa no meu solo. Então, com base nisso daí, nós vamos fazer o cálculo e nós vamos recomendar a quantidade de super simples ou super triplo e o cloreto de potássio. Um vídeo sobre adubação, a prática da adubação aí na área de cultivo. Bom, em relação à adubação de cobertura, no caso do milho, a gente realiza essa adubação parcelada em 2 vezes.
E essa adubação é praticamente somente adubação nitrogenada, que pode ser feita com a fonte ureia ou sulfato de amônio. E por que esse parcelamento em 2 vezes? Aqui na região amazônica, a pluviosidade é muito grande, chove muito. Então, se eu colocar todo o adubo que a planta exige, adubo nitrogenado, somente de uma vez, grande parte desse adubo não vai ser absorvido pelas plantas. Por quê? Devido à alta umidade do solo, uma parte desse adubo vai ser lixiviado e a altas temperaturas vai provocar também uma volatilização desse adubo. Então, para ter o maior aproveitamento pelas plantas, a gente recomenda o parcelamento dessa adubação nitrogenada, que ela é feita quando a planta de milho está com 4 folhas totalmente abertas. Isso dá uma média aí de aproximadamente cerca de 20 dias após a germinação do milho. E a segunda adubação de cobertura, quando a planta de milho estiver com 7 folhas totalmente abertas, que dá por volta de 40 dias após a germinação. É importante o produtor atentar nessa quantidade de folhas, porque é a planta que vai dizer o momento certo de se fazer essa adubação. Então ele tem que andar na lavoura, visitar com frequência a lavoura e fazer essa contagem aí do número de folhas abertas. Não ficar preso somente no calendário de 20 dias após a germinação. Porque se logo após o plantio tiver dias muito nublados, a planta de milho vai crescer mais devagar. Então é importante visualizar a época ideal dessa adubação de cobertura, quando a planta de milho mostrar essa quantidade de folhas adequada. Então, dando continuidade na nossa aula de hoje, nós vamos ver agora um próximo tópico muito importante, que também, se não for feito da maneira adequada, nós não teremos resultado esperado. Luziane. Você pode observar as 2 imagens aí que apresentam, né? O que dá para observar é que foi feito o controle da planta daninha, das plantas daninhas na época correta. E o milho apresentou melhor desenvolvimento e apresenta também bastante flores, né, masculinas. E a outra imagem mostra que está havendo uma competição muito grande da planta do milho com as plantas daninhas. Então, essa competição dificulta o crescimento da planta, né? Eu costumo dizer assim, que essa competição é como se a gente estivesse dividindo o nosso jaraqui com alguém. Um jaraqui, para mim, é suficiente para o almoço, mas se chegar o Pedro e mais uma outra pessoa, eu já vou ficar com fome, né? Porque eu vou dividir o meu alimento com ele. Então, para a planta é a mesma coisa. Ali no solo vai haver essa competição, né, por nutrientes, porque aí ela vai começar também a dividir aquilo que era para ela está dividindo com a planta daninha, né? Então, o cuidado muito grande que a gente tem, o produtor tem que ter não só com a planta do milho, mas com as outras culturas, né, para evitar essa competição. Pedro, esse controle. Perfeito, Luziane. E quando que eu devo fazer esse controle dessas plantas daninhas? Né? Desse capim, desse mato? Né? Como a Luziane falou, se tiver mais de uma pessoa para consumir o jaraqui, a coisa não vai andar. Então, é necessário fazer o controle desse capim, dessa planta daninha. A fase ideal, próxima tela, é da época da emergência, quando a planta brota ali. Até 4 folhas, é o período, fase ideal de controle. É fácil de capinar, é fácil de controlar, ou você usa a capina manual, usa aí a roçadeira com todo o cuidado possível aí para não danificar as partes da planta do milho. Até 4 folhas, ou você pode usar o herbicida também, um herbicida aí, recomendado para essa cultura, registrado no Ministério da Agricultura, cadastrado na DAF. O herbicida, todo agrotóxico, só pode ser recomendado por um engenheiro agrônomo. Tá? Então você procura a unidade local para saber qual é o produto ideal, tá? Para se aplicar na cultura do milho. Nós não vamos dar esse detalhe aqui nesse momento, vai ser num curso posterior, mas a fase ideal da emergência dessas plântulas, até 4 folhas. De 4 folhas a 8 folhas, período na produção. Se não for feita o controle até nessa época, até 4 folhas, já começa a ter problemas na produção. E
de 8 folhas em diante, se você não fizer o controle nenhum, já era. Você perde toda a produção. Então, nesse momento, nós queremos trazer para você essa informação de que é necessário. É um conjunto de práticas, eu costumo dizer de boas práticas ou de práticas mínimas, tecnologias mínimas, o uso de tecnologias na produção. Calagem, o arranjo espacial, plantio de boa semente, adubação, controle de plantas daninhas. Se não fizer o controle de plantas daninhas, todo o seu esforço, todo o seu dinheiro, todo o seu adubo, pró-mecanização, pró-calcário, não vai adiantar de nada se você falhar nessa etapa. Então, nesse momento eu passo agora para a Luziane falar sobre uma das principais fatores, né, que é a questão das pragas e doenças na cultura do milho. Ok, Pedro, então a gente vai falar agora sobre a lagarta do cartucho. A gente sabe que não é o principal, né? Mas existem outras pragas que acometem a cultura do milho, mas nós vamos dar ênfase aqui para a lagarta do cartucho, né? A gente tem que ter esse cuidado, né? Porque se acontecer, o produtor ele tem que estar constantemente caminhando entre as linhas, né, da cultura do milho. Identificou uma folha raspada, assim como apresenta aí nessa imagem, né, a folha ela já fica raspadinha e às vezes até chega a perfurar. A maioria das vezes já perfura a folha, né, tem que olhar, né, na parte de cima, lá no cartucho, por isso que se chama lagarta do cartucho, porque ela se aloja ali, né? Aí o que vai acontecer com isso? Vai danificar essa folha, não vai acontecer o processo de fotossíntese, como o Pedro já falou, que é importantíssimo, senão a gente não vai ter milho, né, futuramente, né? E, claro, compromete toda a nossa produção. Além da lagarta do cartucho, a gente também tem a praga das folhas, né? Você está observando aí essas lagartas, né? Se você identificar, tem que procurar logo assistência técnica, né? Para ver o controle, porque se tomar mais de 15% de plantas atacadas, aí já fica bem complicado, vai comprometer a sua produção no final. Próxima tela, por favor. Aí essa imagem ela indica onde que fica alojada, né, a praga, né, da folha do milho. Então, a gente precisa fazer esse manejo integrado, fazer o monitoramento, como eu falei, o produtor ele tem que estar caminhando entre as linhas e identificar, verificar isso para poder fazer ou o controle químico ou o controle manual mesmo, né? Observar sempre que quando tiver 15% das folhas raspadas, isso já vai causar um problema para o milho, já tem que providenciar a aplicação do produto químico, que, como o Pedro falou, pode ser indicado pelo engenheiro agrônomo. Aí, se você não tiver no seu município, tem que entrar em contato com a unidade aqui central do IDAM para ver o que nós podemos fazer, né, para ajudar, né? Procurar usar inseticidas fisiológicos e aplicar as tecnologias, né? Então, a gente vai verificar agora, assistir os sintomas e controle da lagarta do cartucho com o vídeo do Dr. Inocêncio da Embrapa. Nessa folha aqui a gente vê o sintoma inicial do ataque de lagarta do cartucho. Ela inicia raspando as folhas, consumindo toda essa parte verde, e após essa raspagem, ela causa perfurações nas folhas. Essa fase de raspagem é a época ideal de controle da lagarta do cartucho, quando a lagarta ainda está pequena. Inclusive, nessa mesma planta, a gente pode ver a presença dela, da lagarta. Esse é o momento ideal de controle, quando ainda as lagartas estão pequenas. Dando continuidade à nossa aula de hoje sobre o milho, nós vamos ver agora sobre a colheita. Nós vamos observar
juntamente com a Luziane, a questão do milho verde, a época ideal para você colher o milho verde, o milho para silagem, o grão seco. Você vai, de acordo com a variedade que você plantar, você vai... se você plantou um cate verde, você plantou um BR-106, qual variedade você utilizou para o fim que você deseja. Se é consumo animal, se é para você vender aí na feira. Luziane, o ponto de milho verde para a colheita. Para o agricultor que já está acostumado, né, a gente nem precisa de falar sobre isso, né, dizer quando é que tem que colher, né, mas ele já tem, tão acostumado, ele já sabe o ponto, olhar para a espiga de milho, viu que o cabelo, né, mudou, ele opa, está no ponto de colheita. Mas assim, a indicação técnica é que o milho esteja, o grão, né, esteja indo no estágio leitoso. Isso significa que está entre 70% a 80% de umidade. Quando é que isso ocorre? Ocorre após o plantio de 70 a 80 dias, né? A partir do momento que ele plantou esse milho, né, contando esses dias, ele já sabe que vai ter a colheita do milho verde, né? Isso também é contando de 20 a 25 dias após o florescimento da flor feminina. E essa colheita ela vai um período de 5 a 8 dias. Próxima tela, por favor. Então, a gente já vai assistir agora o vídeo da colheita do milho verde. Bom, aqui as plantas estão no ponto de colheita para milho verde, para se vender a espiga verde. Aqui no Amazonas, normalmente a colheita ocorre numa média de 75 dias após o plantio. Então, com 75 dias você já consegue realizar a colheita das plantas para vender a espiga verde, né? Ideal para a colheita, para observar qual que é o ponto de colheita do milho verde. É quando as espigas ainda estão verdes e os pistilos, estilos e estigmas estão secos. Então esse seria o ponto ideal de colheita do milho verde. Dando continuidade à nossa aula, nós queremos trazer agora a próxima tela sobre a silagem, né? A colheita de milho para silagem. Os grãos apresentam deve apresentar de 30 a 35% de umidade, que é o ponto de pamonha, que você conhece. E quando o grão é esmagado entre os dedos, ele não solta leite, apenas ele esfarela. Esse é o ponto perfeito para silagem. Você que é pecuarista, isso é muito importante você trabalhar essa questão da silagem também. Próxima tela, milho grãos, tá? De 15 a 20% de umidade, mais ou menos aí 120 dias após a semeadura. Essa colheita pode ser feita manual, pode ser feita a colheita mecanizada, como você está observando aí. O armazenamento. Você colheu, agora você precisa armazenar. Um lote de grãos armazenados é um material sujeito a transformações, deteriorações, perdas devido a interações entre fenômenos físicos, químicos e biológicos. Então é necessário um bom armazenamento. Senão você perde esse grão. Você não quer consumir um grão aí com baixa qualidade ou com a presença aí de insetos ou qualquer outra coisa. Exerce grande influência, o armazenamento exerce grande influência nesse ambiente, os fatores de temperatura, umidade, disponibilidade de oxigênio, micro-organismos, insetos, roedores, pássaros. Nesse aspecto, cuidados especiais devem ser tomados na secagem e armazenamento. A pior praga do milho são os roedores. E tem outros insetos também, aí, como o gorgulho e tudo mais. É muito trabalhoso você ter que controlar tudo isso, mas é necessário. Você tem que colocar um produto de boa qualidade. Você está vendo aí alguns modelos aí, de paióis de armazenamento desse grão. É importante o grão tá aí com essas percentuais de umidade. A próxima tela, por gentileza. Uma estrutura armazenadora de milho em espiga deve reunir as seguintes características. Você pode observar aí: baixo custo, barreiras contra invasão de ratos, bom arejamento, fácil controle de insetos, fácil manejo, boa durabilidade, simplicidade, ser de fácil construção e permitir o aproveitamento do material existente na própria fazenda. Se aí você tem aí a disponibilidade de madeira,
Você não precisa de licenciamento para tirar essa madeira, não. Essa madeira é para uso próprio, para consumo próprio. Então, você mesmo pode montar o seu paiol. Aí nós temos um modelo de paiol que foi criado em parceria com da Embrapa Milho e Sorgo com a Emater Minas Gerais. Estamos trazendo para vocês esse modelo. Nós queremos, Luziane, no nosso projeto prioritário, implantar alguns modelos desses nos nossos municípios prioritários do projeto Milho e Feijão. E esse paiol, ele é conhecido como bailão de milho, ele tem por objetivo disponibilizar um modelo de estrutura para armazenamento de milho que atenda as seguintes necessidades dos nossos produtores rurais. Então, gente, basicamente, o que nós tínhamos para ministrar no dia de hoje sobre a cultura do milho foi isso. Lógico que dúvidas e demais esclarecimentos nós vamos, daqui a pouco, na interatividade, depois do intervalo, nós estaremos tirando essas dúvidas. O que nós tivermos condições de responder, nós vamos responder. O que nós não tivermos condições de responder, nós vamos levar esses questionamentos para os nossos especialistas. E, na segunda-feira, nós vamos trazer todas as respostas, tanto as que foram trazidas pelo chat ou pelos grupos aí, do grupo de educações, setor primário, agro-rural. Nós estaremos aí trazendo essas respostas depois do intervalo. Então, dando continuidade na nossa aula de hoje sobre a cultura do milho, dentro do curso de Tecnologias para o Cultivo de Milho e Feijão Calpi, no estado do Amazonas, vamos agora responder os questionamentos dos nossos colegas dos diversos municípios do estado do Amazonas. Vamos agora para Envira, município de Envira, nossos amigos de Envira, James, nosso gerente James e equipe, nosso secretário Marden. Se a Embrapa apoia o sistema de cultivo agroecológico, por que não a recomendação de adubação orgânica em vez da adubação de sulfato de amônio, Luziane? Então, Pedro, aqui é uma das recomendações, né, da Embrapa, mas se você quer fazer o cultivo agroecológico, você tem que buscar a alternativa, né, e não usar a recomendação que a Embrapa faz para o cultivo convencional. Quando eu decido fazer um cultivo, eu quero convencional, eu vou procurar usar os produtos que são recomendados para o cultivo convencional. Não, eu quero fazer meu cultivo agroecológico. Eu vou procurar usar os produtos que são recomendados, né, do cultivo agroecológico. Perfeito, perfeito. Próxima pergunta também vem de Envira e do Juruá. Na região de Envira, há muitos ataques de lagarto de cartucho. Qual o controle biológico em vez do controle químico? Pode ter o controle natural, né, o controle biológico. O químico, a gente não pode indicar agora, né? Isso tem que ser recomendado aí por um colega engenheiro agrônomo. E nós aqui, no momento, não podemos fazer essa recomendação, até porque precisa fazer uma receita, né? E não é o papel do curso, neste momento, fazer essa recomendação. Vamos para Lábrea, nosso município de Lábrea, nosso amigo Carlos Pantoja, nosso gerente de engenheiro agrônomo. Lábrea, nós queremos ouvir a sua pergunta. Perfeito, Pantoja. Lábrea é um dos municípios prioritários no projeto do Milho e Feijão Calpi. Todas as nossas unidades locais do IDAM são recomendadas a orientar nossos agricultores na amostragem desse solo, envio da análise de solo, da amostra de solo para os laboratórios, mas também todas as unidades locais recebem essa recomendação. Todo agricultor, quando vai receber o milho na unidade local, recebe essa recomendação tanto para a várzea, tanto para a terra firme, quanto para a várzea. E nessa recomendação de adubação, ela diz as quantidades mínimas necessárias para esses dois ecossistemas, para as determinadas variedades de milho ou feijão que estão sendo distribuídos. Então, na ausência na análise de solo,
nossos agricultores e nossos técnicos em todos os nossos 66 unidades locais do IDAN, nos 62 municípios do estado do Amazonas, tem esse material disponível, isso é público também, quem quiser pode mandar um contato para a gente aqui em Manaus e a gente disponibiliza esse material, está tudo detalhado, tanto a adubação, quanto a capina, a calagem, a quantidade de calagem. Então é necessário que o agricultor, na dificuldade da análise de solo, você tenha uma recomendação mínima necessária. Porém, é recomendado que seja feita a análise de solo. Parabéns, Pantoja, aí, pela recomendação, pela orientação. Tá? Esperamos aí ter contribuído. E o município de Lábrea é hoje um dos maiores produtores de milho e feijão no estado do Amazonas também. Parabéns, continue firme. Vamos agora para o Humaitá, Luziane, nosso querido Humaitá, no Rio Madeira. Olá, bom dia. Meu nome é Sabrina, estou falando aqui de Humaitá, Amazonas. Eu gostaria de saber qual cultivo vocês poderiam recomendar para plantar simultaneamente com milho, a fim de obter controle de pragas e doenças de planta, Luziane. É bem amplo, né? Porque aí fala no geral pragas e doenças de plantas, né? No caso do milho, cada planta tem suas doenças, né? E nesse caso, eu tenho que fazer uma consulta que no momento eu não sei te responder essa pergunta. Tem alguma sugestão, Pedro? Senão a gente fica devendo essa, então você passa um e-mail para a gente no final. Aí da apresentação vai ficar o nosso contato e aí a gente pode providenciar uma resposta melhor para você, tá bom? É só uma sugestão, no caso aí? É uma sugestão. Vamos trazer essa informação com mais detalhe, com mais riqueza de detalhes, mas é interessante que após um ciclo de cultivo de milho, você colhe o milho, você faça a rotação de cultura, você plante o feijão calpícola, vamos orientar na semana que vem, você pode plantar também a mandioca, então você sempre vai fazendo essa rotação, outros produtores chamam isso de sucessão de culturas, para que a praga ou aquela doença que está ali instalada, principalmente as doenças, você quebre o ciclo dessa doença. Então é importante que seja feita sempre essa rotação de cultura. Vamos trazer, se Deus quiser, na semana que vem, essa informação com mais detalhes. Próxima pergunta, tem mais alguma pergunta de algum município? Perfeito. Então, vamos aproveitar esses últimos minutos, enquanto não chegam outras perguntas aí no grupo, no chat, para reforçar os municípios que nós queremos falar na semana que vem. Vamos falar para todos os estados, para todos os municípios, é tópico da nossa aula da semana que vem, sobre o projeto prioritário, mas os municípios que devem estar presentes é o município de Apuí, tá? O município de Apuí, aí no Rio Madeira, Novo Aripuanã, Rio Madeira também, Careiro da Várzea. Careiro da Várzea hoje é um dos maiores produtores de milho e feijão também aqui da nossa região, próximo de Manaus. Manaquiri, nossa querida Manaquiri, nosso amigo aí, Selmo, Adonai, nossos técnicos extensionistas rurais de Manaquiri. Manaquiri hoje também tem um trabalho fantástico aí, acompanhado pelo engenheiro agrônomo Selmo, na região aí do Manaquiri, Milho Verde. A Embrapa está iniciando um trabalho de acompanhamento e monitoramento aí, juntamente com a comunidade local do município de Manaquiri. Nós selecionamos e elegemos o município de Manaquiri, a terra da nossa amiga Paula, aqui do DEP, aí esse importante município que com certeza não somente produtor de milho, produtor de outras fruticulturas, batata doce, etc. O município de Envira e Erunepé, na região do Juruá, tá? Um dos maiores produtores também. O município de Envira foi o município que mais recebeu semente em 2018 e agora em 2019, também em 2019, de milho no estado do Amazonas, em função dessa atividade que é grande, é forte, geradora de renda, emprego aí no nosso município de Envira, no Juruá, tá? E o município de Lábrea, acabamos de falar com o nosso amigo Pantoja também, Lábrea também é um dos municípios prioritários nas ações do governo do estado, nas ações do sistema CEPRO, voltado para a cultura do milho e do feijão. Consequentemente, é prioritário também nossos agricultores que serão selecionados nesse projeto prioritário, eles terão prioridade no acesso ao crédito rural da AFEAM, no acesso do Pró-Mecanização, no acesso do Pró-Calcário, no acesso da carteira do produtor, que é o cartão do produtor rural, no acesso à DAP,
no acesso a DAP. DAP sem DAP, gente, a coisa não anda. Todo agricultor familiar tem que ter DAP. Nós estamos passando por um momento difícil onde muitas DAPs estão sendo vencidas e poucos agricultores estão procurando as unidades locais para renovar sua DAP. Sem DAP não recebe semente de milho da Conab, sem DAP não recebe semente de feijão, também é prioridade ter DAP. No caso da semente da DS, não é obrigatório ter DAP, mas se tiver DAP, melhor para a gente. Nós saberemos que esse agricultor que tem DAP, ele vai plantar, ele vai produzir, ele vai poder comercializar. Então, todos esses detalhes do projeto prioritário, as nossas metas, as nossas estratégias, os resultados esperados, serão detalhados na segunda-feira, aqui por mim, pela Luziane, que também faz parte da equipe de elaboração desse projeto, da equipe de gestão, da equipe de coordenação do projeto prioritário para fortalecimento da cadeia produtiva do milho e feijão capim do estado do Amazonas. Convocamos desde já todos vocês que participaram da aula de hoje, principalmente o município de Manicoré, sala cheia, lotada, minha querida cidade de Manicoré, tive a oportunidade de atuar aí por 2 anos. Um abraço especial aí para o nosso amigo Rigonei, nosso gerente da unidade local de Manicoré. Parabéns aí, sala cheia, e todos os demais municípios que também levaram os agricultores, que levaram suas equipes técnicas, muito importante. No futuro vocês vão estar recebendo aí o seu certificado. E para finalizar, gente, acredito que temos uma última pergunta aqui antes das nossas considerações. Acredito que não tenha mais nada. A Manicoré está aqui. Bom dia. Se tem a possibilidade de chegar a nova remessa de semente de milho após a aquisição da semente do PA Sementes agora, via CEPRO e Conab, possivelmente irá mais milho. Todo o nosso milho já foi encaminhado para todos os municípios, tanto o milho da DS quanto o milho da Conab. Precisamos agora apenas do resultado da distribuição desse milho. Nós enviamos ontem uma planilha semi-automatizada para facilitar esse controle. Estamos necessitando que os colegas que receberam semente do PA, semente da Conab, milho da Conab, que mande urgentemente essas prestações de conta para que a gente possa ter acesso ao novo lote de milho. Então, desde já, agradeço e convido para segunda-feira para a nossa aula sobre o feijão. Luziane, suas considerações e desde já agradeço a minha participação. Eu agradeço também, Pedro. Obrigada a todos os nossos colegas que estiveram aí do outro lado, nas unidades locais. Obrigada, Pantoja. Um abraço para você também. Agradecemos também a participação do seu Raimundo, que está aqui conosco. Ele é lá de Itamaraty, Raimundo Fiesca aí da Secretaria, né? Então, Parabéns. a gente agradece, né? Parabeniza o município aí. Agora, a produção de milho é outra no município de Itamaraty. Anotou tudo aí, as recomendações. Tá Parabéns. tudo. Então, obrigada você que ficou conosco até o presente momento e obrigada a você também que está assistindo a aula depois do dia 22 de maio de 2019. Então, dia 27, vamos voltar com a tecnologia do milho para o estado do feijão para o estado do Amazonas. Então, obrigada, bom dia e até a próxima.